Olá, seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klunk, apresento esse episódio com o apoio do Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico, da Edilene, da Ata Criativa Design que Comunica, da Laranja Flor, que é responsável pela decoração do nosso ambiente, e da JN Estofados, que é responsável pela sala de recepções. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo aqui Roberto Lenz, de Itapiranga, que vai compartilhar conosco um pouco da sua jornada de empreendedorismo e também algumas estratégias de comercialização no meio digital. Seja bem-vindo, Roberto. Para nós é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, prazer é todo meu. Roberto, para começar então esse nosso bate-papo, essa conversa, eu gostaria que você se apresentasse. E eu sempre peço para as pessoas contar como elas se reconhecem no mundo, porque uma coisa é como os outros nos enxergam. E você, Roberto, como você se identifica hoje? É difícil, né, a gente falar de si. Mas assim, resumindo, eu teoricamente sou o filho que tinha tudo para dar errado, sabe? Então eu sempre fui aquele pestinha. O pai, por exemplo, meu pai era um pai presente na escola, né? De tanto vir lá assinar autorização. Nunca gostei de estudar muito, reprovei, acho que 3 ou quantas vezes no segundo grau. E eu acreditava que o normal não podia ser normal. Então eu não gostava do normal e de aceitar essas questões. Então moro no interior, trabalhei com vaca de leite até 2019, produtor de leite, morei um tempo fora, depois voltei, mas mesmo tempo que eu morei fora, trabalhei com vaca de leite. Então, filho de agricultor, nunca tinha sido nem funcionário de nenhuma empresa, né? E abri uma agropecuária no osso do peito, vamos supor assim, sem saber nem o que era NCM, CFOP, entendeu? O contador ele foi muito positivo porque ele não me falou todas as coisas. Se ele tivesse falado tudo, Daí tu teria desistido? teria desistido, né? Então o contador falou que era muito simples, que era só abrir, simples nacional. Falei, então vamos lá. Depois que eu abri, eu vi que não era tão simples assim. Então, eu enxergo que muitas vezes você não saber toda a história, entendeu? Também te faz uma pessoa de sucesso, porque se tu souber de todos os problemas, você não enfrenta eles. Então, o que eu enxergo como positivo é a questão seguinte: o que tem para encarar? Entendeu? Tem algo para encarar? Então vamos fazer, entendeu? E se alguém outro já conseguiu, por que que a gente não vai conseguir? Então, esse negócio do normal não. Nunca encaixou muito Não. nas coisas que tu acredita. Tu falou que morou um tempo fora, isso foi em Minas, né? Tu quer falar um pouco sobre essa experiência, Roberto? Então, em 2003, a minha esposa, eu e o meu filho mais velho, na época, a gente foi para Minas Gerais, a gente foi trabalhar numa fazenda de leite. A fazenda tinha 320 vacas na ordenha, e então eu assumi a gerência geral dessa fazenda. E essa fazenda, ela tinha muitas coisas boas, que era, não tinha nada. Isso era o bom. O vagão que ela tinha era, vamos supor, um pau velho. Qual que era o bom disso? Eu aprendi a consertar vagão e mexer nas telas. Nossa ordenhadeira era uma ordenhadeira bem velha e bem ruim. E nós tirávamos leite das 4 da manhã até a meia-noite. Então tu tinha muita coisa para consertar o tempo todo. Isso aí, tá? E então a nossa ordenhadeira, ela trabalhava 20 horas por dia lá. Turno de funcionários, tudo certinho, não tinha mão de obra escrava, nada. E o que que isso fez com que eu tivesse que estudar muito sobre conserto de ordenhadeira? Então, como nós tínhamos 20 horas de ordenhadeira e a assistência mais perto, ela ficava a 120 quilômetros, nós não podíamos esperar a ordenhadeira estragar e esperar uma assistência. Então, eu não tenho na memória quanto, mas assim, ó, entre 15 a 17 cursos eu fiz na USP, em Piracicaba, São Paulo, na faculdade mesmo, na USP. E dentro desses cursos, muitos eram sobre gestão de pessoas, que lá eu liderava então uma equipe de 18 funcionários, e eu fiz todo um módulo de como funciona e como fazer manutenção em ordenhadeiras. E aí eu me aperfeiçoei nesse serviço. E nessa volta para Itapiranga, então, já com esse gosto por isso também, você veio com a ideia de ampliar e implantar isso dentro da propriedade de vocês, ou qual que era a ideia inicial? A ideia inicial não era voltar para Itapiranga.
Mas em 2007, numa fatalidade, o meu irmão, ele sofreu um acidente de trator, ele veio a óbito nesse acidente. E era o irmão que então tocava a propriedade junto com meus pais. E aí eu senti que seria a hora de eu voltar para estar mais perto dos meus pais, e eu assumi a propriedade. E o que que então aconteceu? Eu precisava de uma assistência aqui na região para consertar a minha ordenhadeira. Eu sentia que eles não tinham esse nível de conhecimento que eu tive a oportunidade de adquirir por causa daquela fazenda. Não é que eu sou mais inteligente ou menos inteligente. A vida me deu essas oportunidades, eu aproveitei a oportunidade e eu aprendi a técnica como que se regula uma ordenhadeira. E aí eu tive essa dificuldade em encontrar empresas que me prestassem serviço. E aí eu falei, bom, se o pessoal que está aqui não tem esse conhecimento, ou não tinha na época, tá? Hoje nós temos empresas que se aperfeiçoaram muito, mas naquela época, isso era 2007, 2008, quando eu voltei de Minas. Então, em 2011, eu decidi, então, eu falei assim, se for o caso, então eu vou abrir uma agropecuária para consertar a ordenhadeira. Então, em 2012, eu abri o meu site, a minha empresa. 2011, eu abri a empresa. E em 2013, eu abri o meu e-commerce. E aí vem uma virada de chave também. Primeiro, o Roberto pensou em atender Itapiranga, Isso. mas depois o Roberto viu que tinha a oportunidade dele atender o Brasil inteiro. Como é que foi isso? Então, em 2013, então eu comprava filtro de leite. Eu lembro que eu pagava um pacote de filtro de leite na faixa de R$ 50. Eu vendia ele a 65, R$ 70, um pacote de filtro de leite. Eu achava isso um absurdo, porque eu também era consumidor. Eu também tinha vaca de leite, eu também era produtor de leite. E aí eu fui fuçar na internet e eu achei um site no Paraná e que vendia o mesmo filtro de leite a R$ 35. Né? Eu falei, mas não é possível. Eu falei, sim, se ele vende a 35, ele compra ele a 30, a menos de 35. E aí eu comecei a realmente virar noites. Eu ia dormir 3, 4 da manhã, dormia tipo assim, ó, uma hora e pouco, para tentar achar o fornecedor. E eu achei o fornecedor. Só que eu me deparei com um problema. O pedido mínimo era 100 pacotes de filtros. Tá? Aonde que eu ia vender 100 pacotes de filtro em Itapiranga? Aí eu falei assim, a não ser que eu vou abrir um site e eu vou vender para o Brasil. E com isso, eu vou conseguir comprar direto de fábrica, tá? E eu vou poder competir com os preços. E a questão minha de abrir o site era por causa do filtro de leite. E aí eu fiz várias jogadas, sabe, de não bem certas, sabe? Tu não podia falar com outras pessoas, era só eu e minha esposa na empresa. Então eu ligava na fábrica, dizia que nós era já uma revenda grande, tá? E com isso eu consegui comprar os fios de leite, mas eu tive que comprar 100 pacotes e botei na internet. Mas não vendeu nada. E aí? Qual que foi a reação? Porque todo esse trabalho, toda essa expectativa que tu criou nesse momento, e aí era uma grande vontade de comercializar isso, porque tu também estava proporcionando algo diferente, né? Que era, mesmo para as pessoas aqui da nossa região, comprar algo com um valor muito menor, da mesma qualidade. Mas isso não aconteceu. Como é que o Roberto se sentiu nesse momento? Eu acredito que eu me senti assim como muitas empresas hoje ainda vão lá e acham que você abrir um www alguma coisa e você ter um site e você sai vendendo. A venda na internet é muito mais do que simplesmente você ter um site. Você ter um site, ele significa você ter somente uma sala, mas ela pode estar posicionada, sabe, no último cafundó da cidade ou do interior, onde é que não passa tráfego nenhum, onde é que não tem pessoas nenhuma. Só que eu não tinha esse conhecimento. Eu achei que eu estando no Google, eu estando lá, eu ia sair vendendo. Porém, a jogada de mestre que foi, ela foi o seguinte: muitas empresas elas me acharam, porque tem muitas empresas que são fábrica, mas elas colocam a marca de alguma outra empresa. E ao momento em que eu tinha um site, eles não sabiam que eu era pequenininho. Então, eles queriam vender para Eles você. queriam vender para mim. E aí eu me fazia o pedido mínimo nós somos fábrica tanto. Ah, mas eu não conheço teu produto, eu só vou comprar tanto. Eu conhecia o produto, mas eu não tinha dinheiro para comprar grande quantidade. Então eu negociava, eu fazia de um jeito ou de outro, e muitas dessas empresas são meus fornecedores até hoje, e várias delas a gente compra muito hoje de tanto que cresceu o e-commerce, né?
Qual foi o primeiro pedido, assim, Roberto, que aconteceu de efetivar dentro das tuas plataformas e tu e a Miriam me olhar e dizer, nossa, agora vai. 19 de julho de 2013. A gente acordou, foi tirar leite, depois de tirar leite tomou banho, entrou para dentro de casa, ligou o computador, ligou, entrou no e-mail e tinha uma mensagem que você vendeu. Tá? 19 de julho de 2013, nós fizemos uma venda de 2 litros de CB30 para o Rio de Janeiro, de forma toda automatizada, com meio de pagamento, transporte, e eu não tinha o produto. O meu site é aquele negócio que tinha tudo, as fotos das empresas, eu não tinha o produto, eu tive que comprar o produto, esperar vir ele, e a nota fiscal ela foi feita no dia 30 de julho, ou seja, E a pessoa esperou a pessoa esperou. e não cancelou o pedido. Não, e quando nós fizemos 10 anos de vendas online, nós achamos essa pessoa pelo mesmo contato. A gente fez uma gravação com ela, tá? E agradecendo por ela ter sido a primeira pessoa a ter comprado no site. E agora que eu toquei no nome da tua esposa também, da Miriam, ela acompanhou você nesse sonho todo e sempre incentivou e acreditou junto contigo. Como é a importância desse apoio, Roberto, para você nessa realização? É que quando tu é pobre, tu nem tem nada, entendeu? Não tem outro jeito, né? Não tem. É se agarrar com a família, com a esposa. Então, ali, ó, nós acordávamos às 5 da manhã, ia juntos tirar leite, depois tomava banho. Ela, então, ainda tinha os afazeres de cuidar a loja em casa, era lá em Ilhabeca, nos fundos de casa. E depois tinha que cozinhar, aí vinha cliente, ia lá rápido, desligava o fogão a gás, e quando ainda queimava alguma coisa, ia atender cliente, tinha filho para arrumar para a escola, e então, 10 anos da noite tinha que tirar leite de novo, então assim, ó, não tem explicação, assim como ela foi junto para Minas, né, nós já era casado, é algo que não tem explicação. Eu acredito que seja muito difícil alguém conseguir fazer isso sem ter apoio da esposa, filhos ou pais. Muito bem. E com essa mudança toda, e quando você percebeu que eu consigo, aqui da linha Becker, que é uma divisa, é uma fronteira aqui, É no aonde fim. a gente está Não, no localizado início, né? também. Vamos dizer que é no início, né? Vamos nos posicionar bem. Eu consigo daqui fazer uma venda para o Rio de Janeiro, enfim, isso abriu para você um leque de oportunidades e te deu ainda mais sede de buscar. Por onde que você começou, Roberto, a desbravar para crescer cada vez mais e chegar no patamar que vocês estão hoje? E uma outra curiosidade minha é como que foi esse momento assim, que geralmente a gente acaba compartilhando com outras pessoas essas nossas iniciativas. E acredito que há mais de 10 anos atrás isso tenha gerado bastante pessoas também desacreditando na tua iniciativa. Como é que foi isso? A melhor coisa que tem é tu ser surdo. Entendeu? Não escutar, entendeu? Porque eu acreditava na ideia. Eu acreditava em 2013, eu já acreditava na ideia de que o e-commerce ele seria o futuro. E o que eu mais escutei de todos, de quem vinha instalar a internet lá em casa, disse: "Ó, eu preciso de uma internet melhor porque eu tenho um e-commerce." Eu adesivei o carro em 2013 com www.agripiperi.com.br. O pessoal dizia o seguinte: mas ele é burro, ele não sabe que isso é site, não é nome de loja. Tá? Mas eu falava sempre o seguinte: o meu nível de conhecimento eu sei que é isso. Então, se você quer rir, quer debochar, não tem problema nenhum. Nós não estamos no mesmo nível de conhecimento desse produto. Eu sempre falo: ninguém é mais burro ou mais inteligente, mas de algum assunto você pode entender mais ou entender menos. Então, eu dizia o seguinte: eu entendo mais de e-commerce do que talvez você. Então, se você acha que está errado, beleza, não tem problema nenhum. Então, eu nunca dei ouvidos. Nunca, 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 nunca. Nunca. Deixa o pessoal rir. E o e-commerce ele foi aos poucos crescendo, mas nós temos até desde 2017, nós temos por mês todos os faturamentos anotados. Então, em 2007 eu vendia algo assim, tipo R$ 3.000 por mês, tá? Mas eu não desistia. Eu vendia 3.000 por mês. Mas o pulo do gato foi em 2019. Em 2019 eu vi uma propaganda
na internet sobre uma venda de curso online de como você criar um e-commerce. E eu tenho esse curso até hoje. Eu estava assistindo essa semana ainda. Esse curso se chama Viver de E-commerce, E-commerce do Zero, do Bruno de Oliveira. Eu lembro que na época eu paguei R$ 3.800, uma coisa assim. Para a época, isso era uma fortuna, gente. E vamos pensar que tu investiu o teu faturamento de um mês em um Bruto. treinamento, o teu Sim. faturamento bruto de um mês. Isso era uma loucura. Sim, mas era o seguinte, eu acompanhava ele e aí ele garantia que se eu fizesse todo o processo do treinamento e não dava certo, ele devolvia 100% o dinheiro. E aí eu comprei ele no cartão de crédito em 12 parcelas, tá? De 300 e poucos pila, que ele tinha um juro junto, mas acho que era uns 300 e pouco, quase R$ 400 por mês. Eu não teria esse dinheiro na época se eu não fosse aumentar as vendas. E eu só falava o seguinte, é impossível eu não aumentar as vendas para eu ter esse lucro dos R$ 400 e depois eu continuo tendo conhecimento. Quando eu falei para minha esposa que eu tinha feito essa despesa, ela quase pirou, tá? Porque nós precisava trocar nossa pia da casa, nós precisava fazer várias coisas. E naquela época, R$ 3.800 era muito dinheiro. Tá? Mas eu falei, não quero saber. O que que eu fiz? Eu chamei a equipe e nós assistimos todo o curso completo, A do equipe da início. agropecuária. A equipe da Agropecuária, que na época já tinha uns 4, 5 funcionários, né? E aí nós assistimos todo o curso e realmente implantamos ele, tipo assim, vídeo por vídeo, nós fomos implantando ele no nosso site. E as vendas aumentaram. 2, 3, nós estávamos vendendo ali 50, 60 mil por mês, né? Depois do curso. E aí veio a pandemia. Mas daí também veio uma coisa boa. As vendas estouraram, tá? Na pandemia, nós ficamos um único dia sem enviar produtos porque os correios estavam fechados. Nós pegamos e fechamos com papel craft, sabe Isso. esse, entendeu? A frente da loja, para quem passava na frente, a vigilância lá não enxergar lá para dentro, tá? E lá dentro era cadastrando produto, atendendo clientes, assim, ó. Na pandemia o negócio cresceu muito e aí nós já tava com uma plataforma nova, nós, né, começamos com a loja virtual, que é o nome de uma plataforma, né? Não é loja virtual porque tem site, e aí nós migramos para Tray. O curso nos propiciou isso. Ele falou assim: se você não tem uma loja que ranqueia, que é rápido, antes de tu corrigir todos os produtos, Troca de plataforma. troca de plataforma antes disso. Então, analisamos, trocamos a plataforma. Então, quando veio a pandemia, nós estávamos com a plataforma nova. Na época era Tray, hoje eu estou na Magazord. E nós estávamos, assim, realmente, assim, mais ou menos preparados para o boom que deu. A gente não fica feliz pela pandemia. Uhum. Eu cito, por exemplo, assim como funerária, certo? Ela não está ali pensando no morto, mas ela está ali para, no momento de dificuldade, tá? Prestar a melhor solidariedade que existe naquele momento. Então, eu enxergo que em nenhum momento eu fico feliz pela pandemia, mas nós da Agpipiri, nós conseguimos propiciar para que muitos agricultores no Brasil inteiro não tinham como sair de casa, porque era proibido sair de casa, eles também poderiam ter a chance de comprar peças de ordenha, de casa e receber elas em casa. E aí vem outra coisa muito interessante. Ah, se eu tô lá em Goiás e compro uma peça de você, eu preciso instalar essa peça, eu preciso adaptar isso dentro do meu sistema. Como é que você presta esse serviço para ter tanta qualidade e recorrência hoje dentro dos teus pedidos? Então, nós já estamos em novembro, né? Passa tão rápido o tempo, mas já faz uns meio ano ou mais. Eu tenho um técnico de ordenha que trabalhou anos na Laclelo e ele saiu então da empresa e ele veio trabalhar para mim. Então, hoje eu tenho um técnico de ordenha no WhatsApp. Ele tá lá de roupinha branca, de tênisinho, e aonde que alguém tem um problema na sua ordenhadeira, ele chama nós e fala, ó, o automático da bomba de leite não liga mais. Aí o técnico fala, tu tem internet lá onde é que tem a ordenhadeira? Tenho. Então vamos lá, faz uma chamada de vídeo, testa tal coisa, tal coisa. Ah, então é a chavezinha do automático. Daí diz, cara, mas eu não entendo nada. Então é esse link aqui, ó, é esse código, a tua marca é tal, é esse produto. Daí ele pergunta, tá, mas como é que eu faço para instalar? O dia que vier a peça, faz uma chamada de vídeo, mostra para ti como é que tu solta os E parafusos vai acompanhando a e pessoa vai até o fim do acompanhando. processo. Isso aí. Então hoje, outra, a gente tem muito vídeo. Eu passo
2, 3 horas por dia gravando conteúdo, gravando vídeos, para ensinar e dar dicas também de como trocar, de como fazer o conserto do equipamento. Nesses últimos anos, Roberto, tu também tem se envolvido no associativismo, tem buscado também, junto com outros empresários, se fortalecer, a exemplo do núcleo de e-commerce da Sismo, onde você participa. Como que é esse movimento e qual a importância dessa troca para você? É tudo. É tudo, porque assim, ó, dentro do núcleo da Sismo, lá que nós temos o núcleo de e-commerce, é mais ou menos o seguinte. O problema que eu tenho hoje, um outro colega já tinha e achou a maneira de resolver. E assim, um problema que um outro colega tem, talvez eu já passei por ele e eu ajudo ele. E aí, o que que acontece? Como nós estamos muito fora de rota de transportadora, nós estamos fora de rota de pessoas de marketing que têm conhecimento bom em marketing de e-commerce, marketing de lojas físicas. Ele é diferente dos que fazer marketing para e-commerces. Então, praticamente, nós temos muito poucos profissionais aqui. Nós temos praticamente nada de transportadora, ou muito pouco. Então, esse associativismo, ele faz com que nós trazemos para a nossa região palestrantes de renome, nós trouxemos mais transportadoras, nós temos hoje coletas do Shopee, nós temos hoje full do Mercado Livre, a gente, pela associação ali, nós temos 30 empresários que toda terça-feira mandam uma carreta de mercadoria para o governador Celso Ramos, através desse associativismo. Então, ele fez e faz toda a mudança dentro de quem quer vender online. E isso que você falou agora também é um ponto que, na minha visão, é crucial nós conscientizarmos as pessoas de que é um caminho sem volta, mas principalmente de que, mais do que se preocupar com o que vem, a gente pode estar pensando na oportunidade de enviar, né? Quando você falou em toda terça-feira mandam uma carreta de mercadoria, que existe essa oportunidade, independente do tamanho físico da empresa, né? Que ela tenha a oportunidade também de se posicionar, de buscar esse conhecimento, de buscar ferramentas para também estar vendendo. E é isso que vocês acabam incentivando dentro desse grupo também, e propriamente você com as pessoas que você tem mais contato, uma vez falando de Itapiranga, então. Sim, nós assistimos uma palestra do Mercado Livre essa semana e aonde que o palestrante ele foi muito feliz em falar que dificilmente a loja física vai terminar. Ela nunca vai terminar. Sempre vai existir a loja física. Até porque a gente quer experiência, né? Porém, ele deixou muito claro que só a loja física, sem a pessoa estar no online, vai ser difícil. Ou seja, você não quer necessariamente ir lá na loja física e é, oportunar ir lá e alugar o vendedor para pedir as peças de roupa ou a televisão, o que que tem. Você quer estar em noite em casa, você quer assistir tudo, quer olhar tudo que aquela loja tem. Qualquer coisa tu vai amanhã só lá retirar. Então a experiência de você ter a loja física junto com o online, ela faz com que a tua loja ainda fique maior, ainda mais visível do que você ter só online. A junção das duas hoje seria o maior exemplo de você ter hoje um negócio. Seria a maior oportunidade, e nem falaria em tendência, falaria em caminho de crescimento. Sim. Porque é o seguinte, Simone, eu tô agora, então, 12, 13 anos dentro do online e as coisas mudaram muito. Até antes da pandemia, a gente vendia o produto pelo preço. Ou seja, a pessoa comprava porque era mais barato. Hoje, você nem percebe. Você acha que você compra mais barato online, mas você não tira mais o teu tempo de passar em todas as lojas da tua cidade. Porque você, dentro de você, você com o teu cérebro, sem você perceber, você negocia o teu tempo. Tá? E aí você fala o seguinte, o meu micro-ondas queimou. E aí você descobre que para você comprar ele na tua cidade, você vai dizer assim, bah, eu preciso sair mais cedo hoje da empresa, eu preciso pegar uma folga, mas eu precisava uma folga, eu já peguei tantas folgas porque a minha criança estava doente na creche, eu não tenho mais direito à folga, mas você precisaria hoje 2 horas para comprar um micro-ondas, tá? E aí você descobre que se você for para a internet, você compra ele talvez estando no banheiro,
ou você aproveita 10 minutinhos, tu compra o teu micro-ondas, em 2 dias o Mercado Livre entrega hoje em Porã. Tá? Em Porã e todo o oeste de Santa Catarina, se tu comprar no full. E aí você diz o seguinte, então eu compro ele em 10 minutos e me sobra 1 hora e 50 para talvez visitar o teu pai, a tua mãe, tá? Você sentar com o teu filho, com o teu marido, tomar um chimarrão, você jogar uma bola, ir para academia, ou não fazer nada, porque tá tão corrido hoje. Então hoje a negociação com o teu cérebro não é mais preço, é tempo. Então hoje eu vendo tempo na internet e entrego o produto. A praticidade, a agilidade e a pessoa recebe o produto e a recorrência é pela confiança por já ter feito tantos negócios bons com assistência de qualidade, como você falou, com essa garantia de entrega e isso, na sua visão, é o que garante então um crescimento exponencial. Sim. Vamos lá, o Mercado Livre hoje na nossa região do Oeste, se estou vendendo full, ele está entregando em 2 dias, tá? As lojas daqui às vezes não conseguem entregar em 2 dias. Hoje um frete pela JT, Redsul, que são algumas transportadoras que são de e-commerce, eu mandar a mercadoria para Minas, hoje eu estou mandando por 12, 13 pila, 15 pila para Minas. Aqui tu não pode ligar o carro e botar um funcionário para entregar no interior por R$ 15. Tá? Então o e-commerce vem evoluindo muito. O Mercado Livre tem hoje uma nova funcionalidade que ainda não está ativa na nossa região, que é o Turbo Flex, ou seja, ele entrega em 3 horas. Já pensou você morar numa cidade grande e você ter que arrumar estacionamento, pagar estacionamento, achar uma loja e sair de casa? A negociação do teu tempo, como é que ela fica? A pergunta hoje, muitas vezes, tu compra às vezes no Mercado Livre ou não? Tu compra alguma coisa? Sim, Ok, eu te pergunto qual é o nome da última loja que tu comprou no não Mercado faço Livre? ideia. Tu comprou do Mercado Livre. Quem hoje cobra de nós, que somos lojistas que vendemos no Mercado Livre, é o Mercado Livre, tá? Então hoje nós temos muitas métricas a atender, tempo de envio, tá? Qualidade do anúncio. Bom, a cobrança que o Mercado Livre tem hoje em cima dos lojistas é muito grande. Quando iniciou-se esse processo, tu comprava um celular e vinha um tijolo. Qual foi a última frustração que tu teve de comprar na internet? Qual é a segurança que tu hoje enxerga na internet? Se viesse algo de errado e tu abrir uma reclamação, entendeu? Tu recebe teu dinheiro de volta na E acho hora. que a empresa não vende mais, né? Não vende mais e teu dinheiro vem na hora. Hoje, o Mercado Livre retém o nosso dinheiro por 28 dias para saber se o cliente realmente está satisfeito, não vai abrir nenhuma reclamação. Depois disso, ele passa o dinheiro para nós, ele fica com a comissão. Você lê as avaliações quando tu vai comprar um produto? Sim. Entendeu? Então ali é a ferramenta que os consumidores têm, por exemplo, dizer que um produto não é bom. Então, para nós lojistas, dificultou muito a venda, porém, na verdade, ela tirou todos os que estão bagunçando o negócio fora. E quem se atualiza, quem busca novas ferramentas e quem está crescendo, se atualizando, é quem realmente, então, consegue acompanhar todo esse mercado. Eu vou usar umas palavras aqui do Sheikh árabe, tá? De Dubai. O nome dele é Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Eu tive que ler, tá? Colinha aqui, ó. E ele fala o seguinte: competição, ela sempre te faz melhor e mais forte. Ela só é temida pelos fracos. A competição, ela sempre te faz melhor e mais forte. Ela é só temida pelos fracos. Tu vai se preparar para ganhar, né? Se tu quer ganhar. Então, eu acredito que hoje os empresários que estão com medo dessa competição, eles estão dentro de uma zona de conforto. E eu sempre falo o seguinte: essa grande maioria dos empresários que estão com medo, tá reclamando que está vindo um ambulante vendendo alguma coisa na cidade, ou que estão reclamando, tá, das entregas que estão vindo, normalmente na sua pessoa física eles mudaram o jeito de comprar. As suas coisas da sua necessidade, eles estão comprando online pela negociação de tempo, mas eles ainda querem continuar vendendo dentro da sua empresa para as outras pessoas que nem há 50 anos atrás, esperando um cliente entrar dentro da empresa. E essa era mudou. Essa era mudou. Só pegando o gancho ainda do Sheikh da Árabe, de Dubai, tem uma frase no Museu do Futuro e ele fala o seguinte:
O futuro, ele pertence àqueles que têm a capacidade de imaginá-lo, desenhá-lo e executá-lo. O futuro, ele não acontece. O futuro se cria. Só repetindo. O futuro pertence àqueles que conseguem imaginá-lo, desenhá-lo e executá-lo. O futuro ele não acontece. O futuro se cria. E isso é milenar, inclusive, né, Roberto? Sempre. Isso é muito forte, né? Essa frase que você trouxe, mas isso já é um princípio bíblico, né? Então, realmente faz muito sentido se a gente se atreve a buscar algo de todo o nosso coração, com toda a nossa crença e com toda a força, né, do nosso ser, que é executar, que é ir para a ação, não há de não dar certo. Sim. O que eu preciso deixar bem claro, então faz agora 2 anos que eu estou 100% no e-commerce. Então, quando eu entrei dentro na agropecuária, então eu tinha equipe técnica, eu tinha instaladores, tá? Prestava suporte finais de semana, plantão, e então há 2 anos atrás o e-commerce ele tinha já tomado um volume de vendas em que ele mantinha o lucro dele, mantinha toda a operação da empresa, e quando a gente fez então o desligamento da equipe técnica, mas de uma maneira bem gradual. A gente não demitiu ninguém. Há muitos meses antes, a gente já foi falando com a equipe: olha só, tá? Vocês vão entrar para meio, vão procurar uma outra coisa. E o desligamento meio que aconteceu conforme os colaboradores tinham uma outra oportunidade. Mas então, há 2 anos atrás, então a gente entrou 100% online. Então, hoje existem alguns clientes que vão lá na loja, mas não é mais o foco da empresa, não tem vendedor externo. Eu sempre digo assim, né? Eu tenho os melhores vendedores externos que uma empresa pode ter, o Facebook, Instagram, o Google, né? Ele está em todas as casas, em todos os meus clientes, persegue eles, tá? Então, a gente faz remarketing, faz toda essa questão ali. E hoje eu sempre digo assim, que a minha equipe é algo fora normal. Eu estive 16 dias agora tanto em Dubai como uma feira na China, e nesses 16 dias eu não precisei resolver nenhum problema da minha empresa, nenhum problema mesmo, tá? Nenhum funcionário me chamou, nada. Ou seja, a minha equipe, ela teve condições totais de tocar 100% o negócio da Arpipiri, tá? Por 16 dias sem eu precisar opinar nada, sem fazer nada. Muito bem, parabéns, Roberto, mas isso não diz só da tua equipe, isso diz também e é reflexo da tua liderança e da tua forma de gerir a empresa, que deu a eles a autonomia para ir fazendo os processos e se tornar autônomos nas decisões para que eles pudessem fazer esse processo acontecer, né? Isso é reflexo do que você construiu. É que eu penso o seguinte, quando o dono de um negócio, indiferente qual, pode ser um produtor rural, entendeu? Se ele é bem pequeno e ele faz todas as tarefas, mas ele tem que deixar 1 hora ou 2 horas do dia ou da semana pelo menos livre para se aperfeiçoar. Hoje eu consigo fazer com que a minha equipe, tá, ela faça todos os processos e eu tenho tempo de ir atrás de novidades, tá, de trazer melhorias, de ver todos os processos, porque existem duas coisas. Uma é delargar, outra é delegar. Então eu não concordo em delargar. Tá? De largar tudo para os funcionários, mas você confiar neles, tá? E você acompanhar todos os processos. Então, hoje, por exemplo, eu estava estudando sobre um sistema de cashback, tá? Para dentro da loja que eu tenho no site. Mercado Livre, essa semana a gente recebeu de novo, né? Teve muitas alterações. Então, tudo que você tinha que vender o produto em 4 meses que estava no full, o Mercado Livre trouxe para 3 meses. Ou seja, a tua mercadoria tem que girar 100% da mercadoria que está no full. Em O 90 mercado dias. tem que ser 90 dias. Ela, ou seja, reduziu 25% de um mês para outro. Agora, tá? A gente tem que ser mais eficiente. Eu tenho medo disso? Não. Entendeu? Ou seja, a regra vale para todos. Tá? Eu tenho equipe, eu tenho profissionais. Então, se para mim for difícil, imagina para os outros. Tá?
com certeza vai ser muito pior, porque eu percebo que a nossa equipe lá, ela realmente é em todo o aspecto, não é só a do Mercado Livre, desde empacotamento, desde recebimento, desde compras, tá? Hoje está bem detalhado tudo, uma equipe grande já, então hoje eu consigo setorização. No início era eu equipe, né? Era eu receber, eu empacotar, eu fazer, e hoje não, hoje nós temos tudo setorizado. Então, é algo bonito, é quase que uma sinfonia, é quase você olhar uma orquestra, sabe? Eu não preciso chegar lá de manhã cedo e organizar os serviços, tá? Cada um sabe o que tem que fazer e resolver. Dessa sua viagem, né, dos últimos 16 dias aí que você e mais alguns empresários aqui da região participaram dessa missão, qual a coisa que te deixou mais impressionado? Nós estamos 1000 anos atrasados, nós estamos muito atrasados. É, a China, eu acredito que também tem o lado mais ruim da China, a gente mesmo assim foi numa periferia, mas a China ela me impressionou positivamente em tudo que tu pode imaginar. Nós fomos numa feira que tinha 50 mil expositores. São Miguel do Oeste não tem 50 mil habitantes de Mamanda caducando. Então imagina se cada um tivesse um espaço numa feira, estaria expondo numa feira. Tudo marcado, tudo desenhado. Se tinha uma faixa que o limite que a empresa podia expor era até aqui, era até ali. Ninguém passava disso. Nós não vimos um policial com colete à prova de balas ou com arma. Nenhum policial. Entendeu? Ele estava lá ainda para conduzir alguma coisa. Tá? Eu não vi um quebra-mola. Eu não vi nenhuma quebra-mola. Nenhum redutor de velocidade. Porque se a placa diz 80, é 80. Nós conversamos com um brasileiro que mora há 15 anos na China e ele foi viajar. Ele comprou num marketplace, semelhante ao Mercado Livre, Magalu, ele comprou umas encomendas. E aí ele mora num prédio que tem várias salas ou vários quartos, ou coisa assim. E ele falou que a mercadoria dele ficou 15 dias parada na frente da porta do apartamento dele. E aí ele falou que quando ele voltou de viagem, estava lá a mercadoria. Aí ele falou assim: ninguém pegou e guardou pra mim, porque eles não conseguem entender o porquê que tu tem que guardar algo que ninguém pega. Por que que tu tem que guardar? Por que que tu tem que dizer assim: ó, o Mercado Livre entregou e tava lá na tua porta, eu guardei pra ti e vou te entregar hoje? Não precisa. Por que que tu tem que fazer isso? Lá tu anda com o celular na rua, tu sai de qualquer jeito, uma cidade de 27 milhões de habitantes, tu sai na rua em qualquer lugar. Nós não vimos nenhuma jaula no sentido de que tu tem que entrar para fechar a porta de trás, para abrir a da frente, para tu seguir adiante. Nem um muro, nem uma cerca elétrica. Não vimos nada disso. Para quê? Lá, se tu infringir o sinal vermelho, tu perde tua carteira por resto da vida. Tu acha que alguém passa o sinal vermelho? É. Nós caminhando dentro do evento, pra vocês terem ideia, o banheiro deles, entendeu? Eu não vi o banheiro de vocês aqui ainda, mas eu tenho certeza, entendeu? Que o banheiro aqui, ele não é mais limpo do que o da feira, onde que passava 200 mil pessoas por dia, porque lá era limpo, 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 limpo. Pode ser igual, mas não vai ser mais limpo. Eu não vi um papelzinho de lixo no chão. Eu não vi uma coisa estragada. De nada. Se tinha uma lâmpada, ela tinha que estar funcionando. Se tinha um semáforo, ele tinha que estar funcionando. Se tinha uma escada rolante, ela estava funcionando. Então a gente pode dizer, em resumo, que a diferença são as pessoas. Sim. O governo, sim, acho que ele restringe muita coisa. Tu não tem acesso a Google com a internet de lá. Tu pode pegar um Wi-Fi no hotel, tu não consegue acessar Google, Instagram, Facebook, WhatsApp, tá? Isso é tudo fechado lá. Nós tinha acesso através de plano Mundo, VPN, coisa assim. Mas tu podia chegar no hotel e pedir Wi-Fi. Tu não conseguia conectar nada dessas coisas, entendeu? Então, sim, o governo ele restringe muita coisa, mas eu percebo que muita coisa ele mantém o valor, a honestidade,
tá? Eu estava num shopping e aí eu fui procurar o banheiro, só tinha banheiro feminino. Tinha um chinesinho lá, aí eu botei no tradutor, né? Aí eu falei em português que eu precisava um banheiro, daí ele pediu lá para aquele chinesinho lá, né? Onde é que era o banheiro masculino. Ele mostrou que era embaixo, mas ele foi junto comigo. Ele desceu a escada rolante e ele foi até onde era o banheiro masculino e falou assim, here, here, entendeu? Depende de onde é que tu ia fazer no Brasil, com um turista, eles iam te levar indo pro banheiro feminino e fazer tu passar vergonha e rir do turista. Tá? Então, um amigo meu estava caminhando com a mochila, com o reco aberto ali, o zíper da mochila, o chinesinho veio lá mostrar que o reco estava aberto. Se fosse no Brasil, provavelmente São Paulo, Rio, eles iam enfiar a mão lá dentro e ver o que conseguiam roubar. Então a segurança, você não nem percebe que tem segurança porque tu não percebe o que é medo. Tu não tem medo de nada. Não existe um horário que tu não pode ir para a rua. Né? É, para tu ir daqui para o outro lado da rua, tem um túnel por baixo. Entendeu? Tu não para o trânsito. Mesmo tendo 27 milhões de habitantes, não tinha engarrafamento. Tá? Em algum horário bem antes da noite, ok. Sabe aquele pouquinho assim, que já acontece até em Poranga às vezes, sabe? Mas aquela. Porque tem fluxo. Tá? Tem ferrovia, o metrô, tudo debaixo do chão. É algo surreal. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer o terceiro maior prédio do mundo, tá? Que é na China, 600 e poucos metros de altura, subimos ele. E nós conhecemos também Dubai. Dubai tem 50 anos apenas. Tá? E tem o maior prédio do mundo, 800 e tantos metros. Foi construído em 6 anos. Na China, eu não vi um morador de rua. Nem um morador de rua. Nenhum. Nós vimos pessoas pedindo dinheiro, entendeu? Pessoas humildes, pobres, pedintes de dinheiro, a gente viu. Morador de rua com cobertor na rua, coisa assim, zero. Não vimos nenhum. Uma realidade totalmente diferente do que, não do que nós vivemos aqui, né, nas nossas pequenas cidades, mas do que a gente enxerga quando vai para uma cidade com uma maior índice de população aqui no Brasil. A Então, impressão vocês voltaram com uma impressão muito positiva. é. Então, o que que se fala muito é o seguinte, tá? Mas então tem muito produto chinês ruim, entendeu? Hoje, praticamente tudo que nós temos e usamos vem da China, certo? Então, o que que acontece? O chinês é muito leal ao que ele promete. Então, se ele promete, por exemplo, um aparelho que aguenta 10 mil horas, ela vai aguentar 10 mil horas. Só que tem muito empresário brasileiro que quer o jeitinho. Ele fala assim: não, me fabrica um que só aguenta 1.000 horas. Ele vai lá e fabrica um que vende 1.000 horas. E aí tem muito brasileiro que vai lá e vende ele como se ele é para aguentar 10 mil horas. Mas o chinês, ele é muito correto, extremamente correto, muito tecnológico e muito correto. Muito bem, Roberto. Eu agradeço muito esse tempo dedicado aqui a compartilhar conosco um pouco sobre a Agropeperito, a trajetória, todo esse teu conhecimento também na área da comercialização online. Temos um espaço ainda caso você queira deixar uma última mensagem para quem nos acompanha aqui no Unacast e depois encerramos essa nossa conversa. Online, ele não é o futuro, ele é o presente. Quem ainda não está no online, ele está atrasado. E não adianta reclamar do consumidor, porque a maneira como o consumidor mudou o conceito de adquirir, ele mudou, ele nunca mais vai voltar atrás. Então, assim, não importa hoje se a tua loja tem 50 anos de idade, fazer aquela propaganda valoriza o meu comércio que ele tem 50 anos de idade. Se você não evoluiu nesses 50 anos, se você ainda está vendendo do mesmo jeito como há 50 anos atrás, é quase uma vexação você anunciar que tu está 50 anos fazendo a mesma coisa e você não evoluiu. E o cliente não vai valorizar você por causa de 50 anos. Se tiver um piá, tiver alguém, tá, no fundo da casa dele, no porão da casa dele, vendendo um produto, talvez até mais caro, mas da maneira como o cliente quer comprar, ele não vai querer saber se você tem 50 anos e o outro tem apenas um mês de comércio. Então é o seguinte, ou tu acorda e entra para esse mundo, ou a tua loja ela está sendo sujeita a ser a próxima a estar lá. Encerramos atividades porque nós não evoluímos. Valeu?
Um abraço, tá? Prazer estar aqui e ajudar a pessoas a também a gostarem do mundo do e-commerce, assim como eu sou apaixonado por esse mundo, né? E eu enxergo que aquilo que parece o futuro para muitos já é o presente para milhares. Muito bem, obrigada, Roberto. Obrigada a você que nos acompanhou em mais esse episódio do NaCast. Assista este e outros episódios no nosso canal do YouTube e também aqui no nosso perfil do Instagram. Obrigada, Luan, da Comunique-se e de Data Criativa. Obrigada também a Laranja Flor e JN Estofados por estarem apoiando o nosso projeto. Até a próxima!